Se você quer saber como ganhar mais, sendo um profissional melhor, mais completo, com todas as habilidades necessárias para crescer e ter mais retorno financeiro, e também se desenvolver na vida pessoal, nos teus relacionamentos, com a tua família e até no teu trabalho, fica por aqui, porque é isso que eu vou te entregar nesse conteúdo rápido, mas profundo, importante. Você vai saber todas as ferramentas e habilidades necessárias que você precisa para conseguir conquistar isso, tá certo? Me chamo Léo Jung, sou casado, pai, empresário e eu saí de um salário de R$ 120 por mês empacotando pão há 15 anos atrás, não é? Até hoje, onde eu tenho uma vida muito boa, uma vida muito melhor, meus próprios negócios e ao longo desse caminho, dessa jornada, pude me desenvolver profissionalmente e conquistar uma vida melhor para mim e para minha família. E eu pude ver essa jornada de todos os pontos de vista possíveis, não é? Como um profissional que cresceu, como alguém que hoje tem seus negócios, as empresas, e sabe o que é necessário, o que um dono de empresa espera de alguém que quer crescer, e também até como consultor de negócios, né? Quando eu fazia consultorias para outras empresas, sabia exatamente o que empresários de outros setores, empresas desde pequenas e familiares até empresas grandes, esperam e precisam de profissionais que buscam crescer, que buscam ganhar mais e que buscam também fazer com que a empresa cresça para que esses profissionais, essas pessoas possam crescer juntos. Então, modéstia à parte, ninguém melhor do que eu para falar sobre isso, que pude vivenciar isso de todos os pontos de vista necessários e possíveis, não é mesmo? Então, essa aula, esse conteúdo é para de fato quem quer sair da boiada, né? Quem não quer simplesmente seguir o modelinho tradicional de escola, faculdade, trabalho, aposentadoria, não é? É para quem quer ser livre. E você pode ser livre também trabalhando para alguém, sendo um bom profissional. Também não precisa cair na modinha do empreendedorismo que muitos falam, não é? Porque eu tenho certeza que 10, 20, 30% a mais de renda que você possa ter, ou amanhã, depois, no futuro, ganhar 2, 3, 10 vezes mais do que você ganha hoje, já vai, de certa forma, gerar uma mudança, uma transformação na sua vida. Então, se você quer essa transformação, fica aqui. Se você também sente falta de clareza, de direção, de para onde você está indo, você está vivendo dia após dia, mas já está no piloto automático, você não sabe se você continuar assim, aonde que você vai chegar? Você não sabe se você está no caminho, na direção certa, porque eu também já passei por isso. Já fiquei completamente perdido, desamparado, travado, achando que era impossível crescer, achando que só era possível com sorte ou fazendo coisa errada. E não, depois que a gente passa por esse processo, a gente olha para trás, a gente vê que realmente é coisa da nossa cabeça, que a gente não está crescendo porque a gente não está fazendo do jeito certo. Isso não significa que a gente não está fazendo com boa vontade. A gente está sim fazendo com boa vontade, até tem a ambição de crescer, mas a gente não sabe o caminho. Ou a gente acha que sabe, mas não sabe. E os teus resultados, os nossos resultados, eles mostram se a gente está no caminho ou não. Então, se você ainda não chegou aonde você deseja, tenha certeza de que é porque você não está fazendo do jeito certo. E se você já está satisfeito do jeito que você, né, tá hoje, com o trabalho que você tem hoje, com o negócio que você está hoje,
saiba que você pode também chegar muito mais longe. Que o que a gente sabe, que o que eu sabia até pouco tempo atrás, é muito pouco. Que infelizmente, dentro desse sistema brasileiro, não só de ensino, mas da sociedade como um todo, ele é muito medíocre. Ele não nos apresenta todas as possibilidades de que a maioria do país é de classe baixa e que se a gente ficar se comparando com outras pessoas, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente vai achar que está bem, não é? Então a gente tem que aumentar o nosso nível de referência. E para isso você precisa ter acesso aos conteúdos certos, a uma metodologia que funciona e estar com pessoas que também estão buscando esse caminho, tá certo? E às vezes, por não ter isso, você acaba se sentindo preocupado, ansioso. Também já passei por isso. Então, se você sente isso, fica por aqui. É para você também. Para você que tem desafio nos relacionamentos, e aí eu não falo só no relacionamento conjugal, não é? Nos relacionamentos amorosos. Esses também, e é o mais importante, mas eu me refiro também aos relacionamentos da tua vida pessoal, com a tua família, no trabalho, com os teus colegas, com os teus superiores, com os teus funcionários, subordinados, se for o caso, não é? Você precisa saber se relacionar com as pessoas. Então, se você tem alguma dificuldade nisso, sente que não está 100% como poderia, fica por aqui. Você vai entender como. Para você que vive ocupado, mas não é produtivo, não se sente produtivo, eu tenho certeza que tem uma solução para você. Porque muitas vezes a gente até trabalha, a gente trabalha duro, a gente se esforça, só que a nossa vida ou a nossa carreira ou o nosso negócio, ele não cresce da mesma forma, no mesmo ritmo. A lógica seria quanto mais trabalha, mais cresce, e na maioria das vezes não é assim. Por quê? Porque tem que trabalhar de forma inteligente. Tem que trabalhar fazendo as coisas que geram mais resultado. Colocar energia no que traz resultado e não apenas trabalhar por trabalhar, se manter ocupado, tá certo? Outra coisa, para quem tem desafios na vida financeira, organização financeira pessoal, eu não tô só falando não de, de quem tem vontade de comprar demais, de quem gasta mais do que ganha, daquela organização do dia a dia, isso também é muito importante. Mas, e olhando para o longo prazo, a gente sabe que não pode contar com aposentadoria hoje em dia, não é? O INSS está cada dia pior. Então você precisa saber montar um próprio plano financeiro para você. Outro ponto, construção de patrimônio. E aí eu não estou falando de ser multimilionário, mas que seja patrimônio, uma casa, um carro, ou qualquer coisa que já seja mais do que você já tem hoje. É possível estruturar isso para que no longo prazo seja previsível o que você vai ter, as decisões que você vai tomar. E não simplesmente esperar passar 5 ou 10 anos ou 30 anos, olhar para trás e ver que não sobrou nada, não construiu nada. Até porque essa questão financeira, de certa forma, é uma materialização do que você vem construindo. E lá no fim da vida, do que você construiu ao fim da vida. Você sabe hoje que caminho traçar, que decisões tomar para construir isso. E para quem quer ganhar mais, crescer. Porque sim, é importante ser uma pessoa melhor, né? Ter bons relacionamentos, ter saúde, amar e ser amado e servir. Isso tudo é muito importante mesmo. Mas a gente precisa também ter objetivos mensuráveis, porque a vida financeira ela reflete diretamente na nossa qualidade de vida.
E o dinheiro não é ruim, como muitos tentam ensinar para nós. O dinheiro ele é bom, o dinheiro é uma ferramenta e é possível conseguir mais dinheiro de forma honesta. É possível sim fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. Isso não é falácia, né? Mas também não é fácil como muitos fazem parecer. É desafiador, mas do jeito certo é totalmente possível. Então, para quem quer evolução real, quer crescimento real e não apenas motivação barata, você está no lugar certo. E eu digo isso porque eu já passei por tudo isso. E eu pude amadurecer muito cedo. Fui pai com 20 anos, né? Hoje já tenho mais filhos. Sou casado com com a minha primeira namorada, né? Então eu pude amadurecer muito cedo e aprender tudo isso muito cedo. E hoje, o que mais me faz feliz e cumprir o meu propósito é compartilhar isso com pessoas como você, que querem e que não aceitam promessa fácil. Porque sim, tudo isso é possível, mas também não é que seja fácil. Até é simples, mas não é fácil. É desafiador, mas se você querer e você estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas para isso existem várias camadas que a gente precisa quebrar e passar e subir e crescer ao longo desse processo. E em vários aspectos da vida também, profissional, pessoal, a gente fala de saúde, de disciplina, de motivação e muitos outros pontos que você vai entender, mas que não é como você vê por aí. Não é como você vê na internet, como você vê na rede social. Então, o que eu quero te mostrar aqui, mais do que as ferramentas, né, que você precisa e habilidades que você precisa desenvolver para alcançar tudo isso, é também te aproveitar, te apresentar, né, para que você aproveite. Eu quero te apresentar essa oportunidade de ser livre, essa oportunidade de crescer, porque ninguém ensina. A escola não ensina, a faculdade não ensina, o teu chefe, né, patrão, seja lá como você chama, não ensina. Às vezes a tua família, teus pais, por mais que eles fizeram o melhor que estava ao alcance deles, não te ensinaram, porque eles também não sabiam e tá tudo bem. Mas pessoas como eu estão aqui para te ajudar, tá certo? E não tem prova social melhor e maior do que eu mesmo estar aqui falando, porque eu passei por tudo isso. Se você já me acompanha nas redes sociais, você viu parte desse processo. Às vezes eu conto a história lá, posto como era no passado, não é? Que eu comecei empacotando pão, ganhando R$ 120 por mês no mercado, na padaria da minha família, que a minha primeira carteira assinada foi R$ 370 por mês, e que pouco tempo depois eu já estava com um salário aí de 5 dígitos, né? Já estava entre os 5% que mais ganha da população brasileira, e que ainda nem é muito. É que o Brasil, que tem um nível de referência muito baixo, e a gente se compara e acha que está bem, mas mesmo estando melhor do que os outros, isso não significa que a gente está bem. E outra coisa, será que se comparar é o melhor caminho? Será? Não é? Então, esse é o grande diferencial. Eu poderia ter contratado várias pessoas para estar aqui no meu lugar falando, mas não, eu decidi ligar a câmera e falar para te ensinar. E olha que isso já foi desafiador para mim, não é? Eu nunca fui um cara muito muito aberto, sempre fui mais introvertido nesse tipo de situação.
E hoje eu tô aqui. Por quê? Porque eu aprendi. Então, se eu aprendi, é possível você aprender também e colocar em prática. Então, eu sou a maior prova social de que isso pode ter, de que isso é possível. E eu não tô tão longe de você, não. Eu não sou um bilionário, né? Com B. Que às vezes a gente olha e pensa assim, nossa, mas isso é impossível. Não, eu não sou esse cara, né? E talvez, por eu estar mais próximo de você, nesse sentido, você também se conecte mais comigo e permita a você mesmo aprender comigo também, não é? Então, quais que são essas ferramentas? Quais que são essas habilidades? Qual que é a metodologia que é necessária e possível de aplicar para ter esses ganhos financeiros e ganhos imensuráveis ao longo da vida que nos fazem crescer como pessoa, como profissional, como empresário, se for o caso, não é? São alguns pilares. É um conjunto de fatores. E eu vou falar sobre alguns deles agora, um a um. E eu sugiro que você pegue papel e caneta e tome nota, não é? Para que você possa se desenvolver mais nesses pontos e até acompanhar outros conteúdos meus, onde eu também falo sobre isso. Primeiro ponto, então, autoconhecimento e mentalidade, certo? Isso é muito importante. Muito mais importante do que parece. E mais uma vez, não vincule nada do que eu estou falando aqui com o que você já sabe, com o que você já vê na internet. Não tem nada a ver. Eu não vou romantizar as coisas aqui para que elas pareçam fofinhas e boazinhas e fácil de fazer. Não, não é esse o meu papel. Então, quando eu falo de conhecimento, autoconhecimento e mentalidade, é de fato você poder traçar um caminho para crescer. De você saber, primeiro de tudo, que é possível crescer. Que não é sorte, como parece. Às vezes tem sorte, sim, mas só a sorte não é suficiente. Então, você precisa saber que é possível crescer. Esse é o primeiro ponto. E você, se você só sair dessa aula, desse conteúdo, com isso claro na tua cabeça, já valeu a pena. De você saber que você é para sair dessa zona que você está hoje, da zona de conforto, e se colocar em uma posição em que você busque constante crescimento. E que isso, né, saber que isso não é ganância. Não é como aparece lá na novela, né? Que o rico, que o empresário, que quem ganha mais, que o teu gerente, seja lá quem for, é do mal e o resto é vítima. Não é assim. Você querer crescer é o mínimo. E isso não é ganância. Isso é ambição. É diferente de ganância. Porque você ir aumentando os teus referenciais e aumentando o nível de onde você quer chegar é um processo natural da vida. Talvez não seja o teu caso, mas talvez seja de alguém que nem esperava chegar onde você já chegou, não é? Aquela questão de que o teu eu do futuro, né? Ou o teu eu de agora agradece o teu eu do passado pelo que ele fez. Muitas pessoas alcançam muito antes alguns objetivos. E aí o que que acontece? Elas estacionam? Algumas sim. Outras traçam novos objetivos e continuam crescendo. E aí, quanto mais você cresce, mais as pessoas ao teu redor crescem contigo.
mais você vira exemplo para as pessoas. Então, todo mundo sai ganhando. Mas o primeiro ponto para isso é não ser vitimista. Não achar que é culpa do prefeito, do governo, do presidente, da tua família, do teu professor, de onde você mora. Não, 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 não. O primeiro ponto é você não aceitar a realidade que você vive hoje. Você sim ser grato ao que você já tem e tudo mais, mas nem por isso você precisa estar satisfeito. Você tem que buscar mais, senão você vai estacionar na vida, porque na vida ou você está crescendo ou está caindo. Não existe meio termo. Não existe estar parado, estagnado. Se você acha que você está parado, pode ter certeza que na verdade você está caindo. O primeiro ponto é esse. Você saber que pode crescer e se colocar em uma zona que não seja a tua zona de conforto, para que você possa de fato crescer, certo? O que você acha agora? É possível crescer? É possível crescer? Ou você vai simplesmente esperar algo acontecer? Vai esperar a, a sorte chegar? Meu amigo, se você está esperando isso, lamento, mas não vai acontecer. A tua vida vai, na melhor das hipóteses, continuar do jeito que está. Se não, daqui para frente, só para trás. Então, assuma para você a tua circunstância, seja grato ao que você já tem, mas queira mudar essa circunstância, queira mudar de vida, tá certo? Então esse é o primeiro ponto de autoconhecimento e mentalidade. Anotou aí? Segundo ponto, carreira e trabalho, tá certo? Carreira e trabalho. Vamos direto ao ponto aqui, considerando que o dinheiro, ele é um meio, né? Não é o fim. A gente trabalha para quê? A gente trabalha para ganhar dinheiro. Claro que o trabalho tem outras funções, outros papéis na nossa vida que é importante de a gente estar ocupado, de a gente fazer algo que, que com outras pessoas, construir coisas maiores, ter uma profissão, desenvolver habilidades técnicas, melhorar o comportamento, enfim, o trabalho em si ele preenche várias lacunas dentro de nós, não é? Mas vamos falar de dinheiro aqui, agora. Que é crescer no trabalho. Não existe você crescer no trabalho sem ganhar mais. Tem coisa errada, né? Então, quanto mais você ganha, porque mais você está crescendo. E aí, como faz para crescer? Será que é sorte? Será que é só o QI, aquele o quem indica, não é? Essas coisas existem também, mas não é só isso. Se você ficar esperando isso, já era. Então, o que tem que fazer? É método, é técnica. E eu vou ser bem direto nesse ponto aqui. Bem direto. Que sim, você ser mais técnico, por exemplo, você ser, sei lá, ser enfermeira, vai, fez um curso técnico, faculdade, sei lá o que, de enfermagem. É muito bom você ser uma boa enfermeira, sim. Mas isso não significa que quanto mais técnica você tiver para desenvolver a parte de enfermeira ou enfermeiro, mais você ganha, não é? Só isso não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Então, primeiro de tudo, o que você precisa ter para conseguir se destacar dos demais, que também são bons tecnicamente? E às vezes alguns superiores, alguns inferiores a você, mas que tecnicamente faz o que tem que fazer, não é? O que você precisa? Você precisa gerar mais retorno para a tua empresa, para o teu negócio, que é isso que interessa. Gerar retorno financeiro. Então você precisa mais do que se pagar. Você precisa desenvolver projetos, dar ideias,
ter atitude de dono, liderar pessoas, continuar se desenvolvendo tecnicamente e não estacionar, né? Se comunicar melhor, ser mais produtivo, fazer uma boa gestão do teu tempo e principalmente, anota aí, que se você fizer isso amanhã, você já pode sair ganhando mais. É assumir mais responsabilidades. É isso. Porque não se pede aumento. Não se pede aumento. Você não vai chegar para o teu superior e dizer assim, ei, olha só, vou ter mais um filho aqui, então as finanças vão apertar um pouco, consegue me dar um aumento? Outra coisa, troquei de carro, estou gastando mais, consegue me dar um aumento? Não é assim. Não é assim. Tem empresário e empresa que eu sei que até cede nesse tipo de situação, que tem lá um bom coração, não é? Mas, e será que é a melhor forma de fazer? Pedir favor? Ou será que é melhor você gerar mais resultado e ganhar um aumento sem pedir? Ou será que é melhor você, ao invés de ir pedir um aumento como se fosse um favor, como no exemplo que eu dei, você ir lá e pedir para assumir mais responsabilidade? Porque é isso, cara. Numa empresa, você não pede aumento, você pede mais responsabilidade. O aumento é consequência. É isso. Guarda isso. Se você guardar isso, olhar para a realidade da tua empresa e pensar, tá certo, vou falar isso com o meu chefe, com o meu patrão, com o meu gerente e pedir dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar mais. É 10% de aumento, assim, ó, chutando baixinho, nos próximos dias. Pedindo mais responsabilidade. Pronto. E aí, em uma empresa que não tem, por exemplo, plano de carreira, que é a maioria, né? A maioria no Brasil é pequeno e médio empresário que não oferece um plano de carreira para os funcionários. Isso, de certa forma, é ruim para você, porque você fica ali trabalhando e não sabe se vai crescer ou não. Diferente de uma empresa que oferece um plano de carreira, que você sabe que você tem que fazer isso, isso e isso. Fazendo isso, você vai crescer. Que você sabe que tem que atingir esse resultado. E se você atingir, você vai crescer. Agora, e se você está numa empresa que não tem plano de carreira, o jeito é esse. Ou viver de favor e amanhã ou depois ser demitido, porque logo vai entrar uma pessoa que faz a mesma coisa que você, ou até melhor, só que ganhando menos, ou assumir mais responsabilidade, pedir para assumir mais responsabilidade. Ou ainda melhor, sentar com o teu responsável, com o teu superior e criar um plano de carreira junto com ele. Que maravilha! Que maravilha! Quem é que faz isso? Então é muito fácil se diferenciar. É muito fácil se diferenciar. E olha que eu ainda nem falei das habilidades aí que a gente precisa ter e ninguém ensina, né? Então só fazendo isso você já vai crescer no trabalho. Imagina quanto mais você pode crescer tendo acesso a mais conteúdo como esse, né? Vamos lá falar do terceiro ponto, né? Dinheiro e finanças. Claro que é muito importante você saber o teu potencial financeiro, você saber controlar o teu dinheiro, você conhecer o teu comportamento, se você compra demais, se você compra por impulso ou se você é mais conservador. Isso tudo é importante. Então, ter uma organização financeira na vida, né? Mas
E o que mais importa é ganhar mais. Pronto. No fim das contas, você sempre vai ter que, de qualquer forma, ganhar mais do que gasta, né? Ou gastar menos do que ganha. Mas e como ganhar mais? Bom, uma das formas é como eu acabei de falar, na carreira, não é? Mas e será que você pensa em ficar a vida inteira trabalhando como funcionário e tá tudo bem, não é? Ou será que você tem alguma habilidade ou alguma visão ou algum dom ou um lado seu mais corajoso que você nem conhece ainda e que pode fazer com que você tenha teu próprio negócio, começando devagar para ganhar cada vez mais? Ou que você esteja disposto a aprender uma nova habilidade, por exemplo, de vendas, para aprender a vender e ganhar cada vez mais? Eu não estou falando de vendas também como você conhece, né? De ser simplesmente um vendedor. Não, 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 não. Mas de poder cobrar mais pelo que você faz, ou a habilidade de vender mesmo, que não é convencer as pessoas, empurrar as coisas para as pessoas, mas sim demonstrar para elas que você tem uma solução para o problema delas, não é? E ajudar elas. Vender é isso. Vender é isso. É só fazer do jeito certo. Então, falar de dinheiro, de finanças, sim, é importante ter um controle, ter uma organização, tem o jeito certo de fazer isso. Mas mais do que tudo é ganhar mais. E não tem jeito de você conseguir ganhar mais do que sabendo vender e com o teu próprio negócio. Mas também tem o jeito certo de fazer e tem o momento certo de fazer. Beleza? Para isso é importante, aqui a gente vai ligando os pontos, ter o autoconhecimento, ter uma mentalidade de crescer, não é? E ser um bom profissional. Beleza? E isso vale também para o intraempreendedorismo, não é? Que é você empreender dentro do negócio de alguém. Se você já tem um trabalho, né? Talvez você não queira simplesmente abrir um negócio, correr riscos, ter funcionário. Não é para qualquer um mesmo. Todo mundo pode, sim, mas nem todo mundo aguenta. Então, é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Entendeu a diferença? Mas é possível intraempreender dentro do negócio que você já está, não é? E para você que é empresário, por acaso está assistindo isso, é importante também você deixar isso claro para os teus funcionários, não é? Certo? Então, dinheiro é ganhar mais e gastar menos. Pronto. Não importa quanto que você ganha ou quanto que você gasta, importa é o que sobra. Porque no fim, finanças, dinheiro é comportamento. Então, importa quanto sobra, não é? Quanto você guarda, quanto você investe. E aí entram outros pontos, né? Investir aonde? Poupança, renda fixa, renda variável, ações, imóveis, enfim, tantas opções. Mas para você, o que melhor se encaixa? Não é? Do teu perfil. O que você busca? O que é uma boa renda para você? O que é uma boa aposentadoria para você? O que é um bom patrimônio para você? E isso tudo se aprende. Isso tudo se aprende. Tá certo? Então veja só, a gente falou de forma breve sobre 3 pontos apenas, né? Chegamos nem na metade, mas nos demais eu vou ser mais breve, tá? E olha só quanta coisa para você aprender e que não te ensinaram ainda, e que existe método, e que existe um jeito certo de fazer, que é possível, porque eu aprendi, eu fiz, já repliquei para muita gente e quero replicar para você também. Tá beleza? Então, vamos falar agora aqui de 3 pontos
em conjunto, tá? Que são 3 habilidades que também são importantes na vida de qualquer pessoa, na profissão de qualquer pessoa e em qualquer negócio também, né? Inteligência emocional, gestão do tempo e comunicação e liderança, né? Falar desse conjunto aqui de 3, 4 habilidades. Por que que elas são importantes? Gestão do tempo. Cara, tempo é a coisa mais importante que você tem na vida. É a coisa mais importante que você tem. Você precisa saber gerenciar o tempo. Precisa saber ser mais produtivo. Porque muitas vezes só trabalhar, só se manter ocupado, beleza. A gente acha que está produzindo, mas e que resultado isso está trazendo, né? Para o teu trabalho, para o teu chefe, para o teu superior, que resultado aquilo está gerando? Porque às vezes tu tá numa tarefa, numa função, num cargo que você nem tem como gerar mais resultado. Então como é que você vai crescer? E no teu negócio, e na tua profissão, você só ficar ali fazendo a parte técnica da coisa, será que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B? Eu acho muito difícil. Muito difícil, não é? Então, isso é ser produtivo. É fazer coisas que dão resultado para a empresa que você tá, para o teu negócio, para o teu trabalho, para você mesmo, né? Então, gestão do tempo e produtividade é isso. E aí, mais uma vez, né? Olhando para o curto prazo, que é o teu dia a dia, e olhando para o longo prazo, porque eu sempre penso que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E aí, você está plantando hoje para colher amanhã? Você vai plantar um pouco cada dia e colher um pouco cada dia durante 30 anos? Ou você vai focar em plantar, plantar, plantar durante 10 anos para depois, 20 anos, poder colher com mais tranquilidade? Como que você vai conciliar isso na tua vida, com a tua família, contigo mesmo, com a tua consciência? Como que você vai buscar equilibrar ou conciliar isso? Existe o jeito certo de fazer. Inteligência emocional, um ponto muito importante. Porque a gente precisa ter inteligência emocional para fazer o que é mais importante na nossa vida, que é tomar decisões. Porque é tomando decisões que a gente vai decidir se a gente dá um próximo passo ou não, se a gente permanece no trabalho ou não, se a gente abre um negócio ou não, se a gente mantém um relacionamento ou não, se a gente investe ou não, se a gente gasta ou não, se a gente compra ou não. É tomando boas decisões que a gente constrói as coisas. E aí, claro que só tomar decisão não adianta, não é? A gente precisa agir, a gente precisa executar também. Mas só tomar decisão não adianta. Mas a decisão é o primeiro passo. O primeiro e mais importante passo. Porque é tomar boas decisões que vai fazer com que você execute corretamente e na direção correta. Então, para isso, a gente precisa ter capacidade emocional, inteligência emocional, porque o ser humano, nós, seres humanos, a gente oscila. Tem dias bons, dias ruins. Isso é pro rico, pro pobre, para todo mundo. Todo mundo tem dias bons e dias ruins. Mas a gente precisa se manter equilibrado, estável, para tomar boas decisões e, consequentemente, conseguir plantar para depois colher, não é? Então, inteligência emocional é isso. E mais do que isso, é a gente entender para se blindar mesmo, né? De depressão, ansiedade, estresse. Para a gente conseguir se blindar de para aprender com a própria vida.
e aprender com o passado, planejar e se preparar para o futuro. E o principal, viver o presente. Viver o presente. Principalmente nessa era digital que a gente passa muito tempo no celular, às vezes mais olhando conteúdos ruins ou olhando para a vida de outras pessoas, não é mesmo? Do que para a nossa vida. Falta presença, falta viver o presente. É por isso que parece que o tempo passa voando. Que a gente não aproveita o tempo. É por isso que a gente olha e, meu Deus, passou mais um ano. Meu Deus, é Natal de novo. Meu Deus, já estou com 30 anos. Meu Deus, estou chegando nos 90. Meu Deus, minha filha já vai fazer 15 anos e eu nem vi ela crescer. Não é o meu caso, mas estou exemplificando aqui, né? É por isso, falta presença, falta viver o presente. Tá, então com inteligência emocional, Léo, eu não vou mais me estressar, é isso? Vai se estressar sim. Só que aqui entra a mentalidade. Tudo estressa. Ganhar bem estressa, ganhar mal estressa, crescer estressa, não crescer estressa também. Mas se tudo estressa, então escolhe o teu estresse. Escolhe o teu estresse. Tu quer o estresse do crescimento ou o estresse de não crescer? De piorar em tudo cada vez mais? Não é? Veja como a gente vai ligando os pontos. Comunicação e liderança, tá? Nada melhor do que praticar, não é? Eu a cada dia, a cada vídeo, cada palestra, cada treinamento, cada conversa, fico melhor. Porém, foi necessário ter uma boa base de conhecimento para evoluir ainda mais. Então, a gente precisa entender e agir de uma forma que a gente possa ser e convencer, né? A gente possa ser influente para criar oportunidades, para gerar autoridade e o principal, anote, crescer e liderar servindo. Servindo, porque liderar não é ser servido. Se você acha que é assim, tá errado. Ah, mas o meu chefe quer que eu sirva a ele. O meu pai quer que eu sirva a ele. Meu marido, minha esposa quer que eu sirva a ele. É você que tem que servir. Isso é liderar. E não vai dar tempo da gente se aprofundar mais nisso para você entender e talvez virar essa chave na tua cabeça, mas saiba que é isso, né? Porque é você que tem que puxar a frente, puxar as outras pessoas para caminhar contigo, né? Não é simplesmente esperar as coisas acontecerem ou falar bonito, né? Falar bonito, me comunico bem, falo bem, tenho uma boa oratória, bababá. Só isso não adianta. Você tem que liderar pelo exemplo. É você fazendo e dizer assim: façam igual a mim, me sigam. Aliás, se você fizer, você nem vai precisar falar muito, não. As pessoas já vão fazer. Tá certo? Então, liderar é servir. E liderar não é mandar, não é falar. É fazer junto. Liderar pelo exemplo. E não tem melhor forma de se comunicar, de ter uma boa comunicação, uma boa oratória do que essa. Simples assim. Beleza? Outro ponto aí, vamos lá. Negócios e empreendedorismo. Isso aí é um ponto que ele é muito mais simples do que parece, mas que não é fácil, né? Ser simples não significa que seja fácil, porque ter um negócio, ter um empreendimento, é você, como diz o clichê, né? Resolver problemas, gerar valor para as pessoas, fazer com que elas te paguem por aquilo e, no fim das contas,
sobrar mais dinheiro, né? Ou seja, entrar mais dinheiro do que sai para sobrar dinheiro. É isso. Mas será que é tão fácil assim? Então, é um ponto importante? Tomaria mais algumas horas, dias, semanas ou meses de conversa ininterrupta aqui. E por isso, tem algumas habilidades que são necessárias. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão administrativa, vendas, marketing, meu Deus do céu, né? Mas aqui a gente vai trabalhar mais mesmo essa questão da mentalidade de crescer, de utilizar o negócio, o empreendimento como meio para você crescer. Assim como você deve usar o teu trabalho para isso também. O trabalho, a tua profissão, o teu negócio, ele é um meio de você conseguir dinheiro, que é um meio, né? O dinheiro também é um meio de te dar mais qualidade de vida, acesso a mais coisas. Correto? Correto. Mas então, qual a diferença de um empreendimento, né, de um negócio próprio para uma profissão, para um trabalho? É até onde você pode chegar, tá? É até onde você pode chegar. Porque o trabalho totalmente digno, muito bom, ter um trabalho, ter uma profissão, buscar crescer, fazer bem feito, ajudar as pessoas, liderar, ser liderado, é lindo o trabalho. Mas ele tem um teto. Tem um teto que para muitos já é o sucesso e está ótimo, né? Como eu falei antes, é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Nem todo mundo quer assumir riscos, quer, quer trabalhar o tempo que for necessário para fazer dar certo, até dar certo, sem ter um plano B. Então tá ótimo e é bom que seja assim. É ótimo que seja assim. Que todos sejam livres para escolher o que querem da própria vida. Mas a minha missão aqui é te ajudar a crescer, a ganhar mais, trabalhando, sim, mas mostrar que pode ser uma profissão que você já tem, ou pode ser empreendendo, que pode fazer você chegar ainda mais longe. Porque o trabalho, a profissão tem um teto. E um negócio, um empreendimento, uma empresa, aí o céu é o limite. Mas também você pode ter muitos problemas, né? Então é aquela, tem mais risco, mas tem mais potencial de retorno. Então é isso, são escolhas. O importante é você saber que você é livre. Ter essa mentalidade de que você é livre e não ter uma profissão, fazer uma faculdade, se aposentar no INSS, porque você acha que só tem esse caminho. Não. Se for assim, ótimo, parabéns. Mas que seja uma decisão tua e não porque te mostraram que esse é o único caminho. Tá beleza? Inteligência artificial, é muito importante você aprender isso. Mas inteligência artificial não é para você ter medo dela. É para você utilizar ela ao teu favor para crescer com ela. Porque se você não estudar inteligência artificial para crescer com a inteligência artificial, você aí sim você vai ser substituído por ela. Então existem dois caminhos. Ou você estuda para crescer com ela, ou você será engolido por ela. Beleza? Outro ponto, desenvolvimento pessoal, que também é outro ponto bem complexo. Mas por que eu falo dele? Porque você é um só. Você tem a tua profissão, tem o teu negócio, tem as tuas coisas, mas você é você. Então, você precisa ser uma boa pessoa para ser um bom profissional, para ser um bom empreendedor. Porque você é um só. Não tem como, das 8 da manhã às 6 da tarde eu sou um bom profissional. Aí das 6 da tarde em diante eu sou uma má pessoa. Não sou um bom pai, sou um bom chefe, mas não sou um bom pai ou vice-versa. Não existe isso.
Você é você e pronto. Então, você precisa sim buscar conciliar, de certa forma, até equilibrar a tua saúde, teus relacionamentos, a tua família com o teu trabalho. E aqui também a gente poderia ficar mais horas falando sobre cada um desses pontos. Mas por enquanto, eu quero te mostrar que é possível. Que se você simplesmente ter essa mentalidade de que você é um só e você tem que buscar ser a melhor pessoa possível, o melhor profissional possível e manter os teus princípios, os teus valores, indiferente da circunstância, é isso. E aí que entram outros pontos: disciplina, maturidade, mentalidade de crescimento, organização, produtividade, motivação, e tudo começa a se conectar, não é? Então é isso. É você entender que é um conjunto de habilidades, de ferramentas, que eu não estou falando de ferramenta, né, palpável, assim, de pegar. É uma ferramenta para utilizar para a vida mesmo, que vão fazer com que você consiga crescer na vida, crescer na profissão, crescer nos negócios. E aí o ganhar mais é consequência, entendeu? Então, é isso. Se você simplesmente tirar aí um aprendizado que seja e aplicar na tua vida, a partir disso que eu falei, a partir de amanhã, você já vai ter um bom retorno. Seja financeiro, para ganhar mais, para crescer, ou seja, um retorno imensurável como pessoa na tua vida, no teu desenvolvimento, para ser de fato uma pessoa melhor, um profissional melhor. Tá beleza? Então, para você que está disposto, que viu que é possível, que viu que existe uma metodologia, existe um conjunto de habilidades e existe a forma certa de fazer as coisas para se chegar num determinado resultado e não quer ficar só assistindo a aula para aprender, mas quer de fato colocar em prática, desenvolver uma habilidade por vez para conseguir ser uma pessoa melhor, eu te convido, te faço um convite para fazer parte desse time, não é? Que está comigo, crescendo a cada dia mais, com muitas pessoas, muitos profissionais que estão dispostos a desenvolver essas habilidades para crescer em todos os sentidos. Ou seja, participar dessa nossa comunidade e ter acesso a ainda mais conteúdos. E para isso é muito simples. É só você ou clicar num link que está aí abaixo, ou na tela, ou na descrição do vídeo, né? Ou falar conosco, que eu tenho certeza que sim, você nasceu para chegar muito mais longe do que você acha que é possível e que você pode sim ser livre, pode vencer, pode crescer. E eu estou aqui construir uma empresa ajudando pessoas a fazer isso e para fazer isso. Então, junte-se a nós e conte conosco. Até mais.